Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal enriquecedor. Meu nome é Henrique, eu sou nutricionista e hoje eu venho aqui falar sobre a relação entre obesidade e depressão. Nós temos aqui, né, depressão ao fundo escrito, mas não é somente depressão. Eu vou relacionar outra coisa com a depressão, que é o que eu já falei, né? A relação da obesidade com a depressão. Então, se você se interessa nesse assunto depressão e ainda mais obesidade e depressão, relacionando as duas coisas, fica até o final. Já peço que você já comece o quê? Deixando o seu like, o seu joinha aqui embaixo para mim, porque é muito importante. Se inscreva neste canal maravilhoso. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Basta clicar, do lado tem o sininho, que é bom que você clique no sininho e selecione lá a opção todas, para que você, toda vez que eu postar um vídeo novo e aparecer ao vivo também, você receba uma notificação para que você realmente não perca nada do que eu posto por aqui. Para quem não me conhecia, eu tenho especialização na área clínica e esportiva. A seguir vocês vão ver, né, também que abaixo vai aparecer a fonte, ou seja, a referência científica de onde eu colhi, né, a maior parte das informações que eu vou compartilhar aqui. Inclusive, em um dos slides vocês vão ter uma imagem maravilhosa, que é onde a gente vai concentrar as nossas explicações. Imagem essa que também está presente nesse artigo científico, que inclusive é do ano de 2019. Eu estou gravando aqui em 2019, né, então algo bem recente. Bom, a obesidade ela pode trazer consequências, repercussões negativas na parte psicológica da pessoa, na parte social desse indivíduo. Tanto é que justamente por isso é que você tem essa relação da obesidade com desordens neurológicas. Existem várias desordens neurológicas associadas com a obesidade. Mas pelo que vocês já puderam ver, né, de adiantamento, a gente vai focar o quê? Na parte da depressão, ou seja, na parte de como a obesidade pode relacionar-se com a depressão. Mas só fazendo uma prévia em relação ao que já foi dito aqui, né, dessa questão psicológica e social, é simples. Quantas pessoas obesas aí que você conhece, enfim, ou já viu, que falaram que tem algum tipo de problema em relação à autoestima, ou seja, tem uma autoestima baixa, é uma pessoa que se sente desconfortável em usar roupas, porque não encontra talvez roupas que a pessoa gosta no seu tamanho, no seu número, enfim. Então isso acaba prejudicando o psicológico da pessoa, a parte social, porque às vezes a pessoa tem vergonha de sair, de usar uma sunga, de usar um biquíni. Então tudo isso também, pelo que eu estou exemplificando, já dá para dar uma noção do porquê que também de alguma forma aí isso pode acabar gerando uma depressão nesse indivíduo. Tá? Mas vamos ver aqui algumas explicações até mais técnicas, como essa imagem aí que eu tinha falado, maravilhosa. Vejam só. Nós temos aqui, ó, nesse quadro central, que dieta ocidental, que é a dieta, né, por exemplo, baseada em açúcares, em gordura saturada, e principalmente, né, no excesso de açúcar e de gordura saturada. Isso associado com um excesso de ingestão calórica, tá? Ou seja, calorias demais e ainda mais calorias vindas de uma alimentação que não é saudável. Isso contribui para uma disbiose intestinal, que basicamente, né, disbiose intestinal, eu estou falando do quê? De uma relação ruim de organismos vivos, de bactérias, né, para ser mais preciso, de bactérias que estão presentes no intestino. Então, na disbiose, a tendência é que você tenha um prejuízo da presença de bactérias boas e um aumento da presença de bactérias ruins, que podem causar problemas de saúde. Então, se você tem disbiose, você está prejudicando a população bacteriana que você tem. O que tem de bom você vai ter menos e o que tem de bactéria ruim você tende a ter mais. Então, esse cenário aqui, ó, vai favorecer duas coisas. Temos aqui em cima e temos aqui embaixo, né? E vamos começar aqui por baixo. Então, esse quadrinho aqui que eu acabei de mencionar, aqui embaixo, então, né, ele vai gerar o quê? Vai gerar uma pessoa obesa, porque essa alimentação que eu acabei de mencionar é uma alimentação, como eu disse, que não é saudável. Então promove o quê? Que a pessoa engorde. Então a pessoa, tornando-se obesa, ela vai ter um tecido adiposo, que está representado aqui por essa imagem, né, dessas células de gordura aqui, essas células amareladas, são os adipócitos, as células então de gordura, o chamado tecido adiposo, que é o tecido que armazena a gordura no corpo, que é normal, todo mundo tem esse tecido adiposo. Só que numa pessoa obesa, essas células adiposas, elas vão ter um processo de hipertrofia, que é o que? Estarem cheias de gordura, e também um processo de hiperplasia, que é o processo de formar novas células de gordura para estocar ainda mais gordura. Então isso daqui
vai gerar isso daqui do lado. Percebam que, né, para que você engorde, você tem inicialmente o processo de lipogênese, mas com o passar do tempo você acaba gerando um processo de resistência à insulina. Então, com esse passar do tempo é que você vai ter isso daqui, ó, aumento de lipólise, que é você pegar a gordura que você tem estocada e você começa, ao invés de estocar mais, tanto é que tem aqui, né, embaixo, né, diminuição do estoque. Então você meio que já está saturado de tanta gordura no seu corpo que você começa a não mais estocar, porque você está num quadro de resistência à insulina nesse tecido adiposo, e ao invés disso você começa então a gerar lipólise, que é liberar a gordura que você tem no sangue, e você libera isso em forma de ácidos graxos livres, que é esse FFA, né, que é uma sigla em inglês, que em português significa isso, ácidos graxos livres. Então aqui você tem representando o quê? Um aumento do fluxo de ácidos graxos livres na corrente sanguínea. Esse quadro aqui vermelho é representando, né, a circulação sanguínea. Veja aqui um vaso sanguíneo, né, no meio da imagem. Associado a essa explicação aqui, né, você também tem, né, com esse tecido adiposo aumentado, cheio de gordura, você tem um aumento de adipocinas, que são citocinas liberadas pelo adipócito, só que nesse caso aqui de um indivíduo obeso, a tendência é que você promova mais o que? A liberação de citocinas pró-inflamatórias, que só vai contribuir para isso daqui, né, um estágio pró-inflamatório. Pronto! Ah, mas só um adendo, tá? Aqui, né, nas citocinas pró-inflamatórias, né, no tecido adiposo, você tem, por exemplo, a proteína quimiotática para monócitos, o MCP1 sendo recrutado, que vai gerar síntese de TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, ou seja, só um exemplo de uma citocina pró-inflamatória, porque, citocinas pró-inflamatórias, diga-me uma, pronto, eu dei esse exemplo aí. Mas com isso daqui, esse aumento de ácidos graxos livres na corrente sanguínea, isso daqui vai gerar agora o quê? Um destino desse ácido graxo livre para outros tecidos, outros órgãos, como o pâncreas, fígado e o tecido muscular. E qual é o problema? Agora você vai fazer um acúmulo, por exemplo, de gordura no tecido muscular, que vai causar uma lipotoxicidade, que é justamente por conta dessa gordura ectópica, que é o acúmulo anormal de gordura que vai começar a acontecer agora além do tecido adiposo e também, portanto, em outros locais, como eu já falei, tecido muscular e o fígado, por exemplo. E aí você gera agora também a resistência à insulina em outros locais. No tecido muscular, porque ele está recebendo muita gordura, que assim como o tecido adiposo ficou resistente à insulina, agora é o tecido muscular que vai ficar resistente à insulina, porque ele está agora com muita gordura também internamente. Então você começa a espalhar a resistência à insulina em outros locais do corpo, caracterizando aqui, ó, a síndrome metabólica, que é quando você tem alterações diversas no corpo daquela pessoa que já estão acontecendo, né? Agora, voltando para aquele quadro inicial, que é esse daqui, né, azulzinho, como eu falei, ele vai gerar essa repercussão aqui embaixo, que eu já fiz os desdobramentos, mas ele também vai gerar essa repercussão que fica aqui acima. Vamos lá. Vai gerar o chamado leak gut, que é basicamente o quê? Você vai ter um intestino mais permeável, um intestino menos íntegro, um intestino que vai permitir a passagem para a circulação sanguínea de coisas que não deveriam passar para a circulação sanguínea. Por exemplo, de peptídeos e de fragmentos antígenos, né, bacterianos, que vão ter também, né, a resposta das células imunes, mas basicamente quando você tem fragmentos bacterianos que passam pelo intestino que não deveriam ter passado e vão chegar à corrente sanguínea, você chama esse processo de endotoxemia, que é o processo mesmo de ter substâncias tóxicas na circulação sanguínea. E essa endotoxemia vai gerar aqui o que na circulação sanguínea? Aumento de citocinas pró-inflamatórias. Por exemplo, né, vai aumentar a ativação do NF-kappa-beta, que é o fator nuclear kappa-beta, que é um fator de transcrição que, quando ele é ativado, por exemplo, por meio dessa endotoxemia, vai gerar aumento de quem? De uma citocina pró-inflamatória conhecida, que foi até uma que eu já citei, o TNF-alfa, mas também outras possíveis, como é o caso do IL-6, que significa interleucina 6. E com este cenário aqui bem caótico, né, esse cenário vermelho aqui, que vocês já viram de onde é que começou isso tudo, pela alimentação originalmente, né, que gerou essa alteração aqui de cima, essa alteração aqui de baixo e que culminou nisso aqui. Pronto, esse estágio inflamado vai gerar o que nessa pessoa? No sistema nervoso periférico, que são o que, né? O sistema nervoso, os nervos, né? Os neurônios espalhados pelo corpo como um todo, né? Tirando a região cerebral, né? O restante do corpo. Então, o sistema nervoso periférico você pode ter problemas conhecidos, né? Aqui como neuropatias. Já no sistema nervoso central, olha só, que é o que está aqui representando em azul, que é na região cerebral aqui, olha só, você tem, né, um processo de neuroinflamação. Ou seja, a inflamação que está acontecendo no seu corpo vai acontecer também no sistema nervoso central.
como o sistema nervoso central tem o cérebro, né, tem a região da mente, né, da cabeça, que é onde a gente processa tudo, então você chama isso de neuroinflamação. Essa neuroinflamação aqui nessa região do sistema nervoso central vai gerar essas consequências aqui, como ansiedade, demência, alterações sociais, déficit de memória, e a primeira que tem aqui escrita, olha só o que é, depressão, que é justamente, né, um dos tópicos centrais da nossa aula, desse nosso vídeo aqui. Então perceba que tudo pode às vezes começar por uma má alimentação. É óbvio, tá, pessoal, que essa imagem que eu trouxe aqui para vocês não quer dizer que a depressão, a única causa é a alimentação. É claro que não. O que vocês puderam acompanhar aqui é uma das causas possíveis. Na verdade, vocês viram que a obesidade pode, né, aumentar o risco da depressão. Mas ao mesmo tempo, se a obesidade foi causada por uma má alimentação, a gente pode dizer também que uma alimentação ruim pode gerar um indivíduo obeso, que por sua vez vai gerar aquela neuroinflamação que a gente viu, aumentando o risco de depressão. Ou seja, obesidade aumenta o risco de depressão, a alimentação ruim aumenta o risco de depressão. E quando eu falo em alimentação ruim, eu citei aquele exemplo, né? Uma alimentação rica em açúcares, em gordura saturada, mas obviamente que foi apenas um exemplo. O que você come, né, tem que ser muito bem analisado, muito bem quantificado e muito bem acompanhado por um profissional da nutrição, ou seja, nutricionista. Por isso fica aqui o meu recado final para que você que ainda não tem um acompanhamento com o nutricionista, procure, se informe, né, de um bom profissional, alguém que você conheça, que já tenha passado por aquele profissional e que tenha uma boa indicação para dar para você. Enfim, faça um acompanhamento com o nutricionista regularmente para que você, se você não é um indivíduo obeso, que você nem se torne. Se você é um indivíduo obeso, poxa, veja a possibilidade de você não esperar que aconteçam, né, os problemas adicionais. Por exemplo, uma depressão. Então pense que não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde, tá bom? Então a alimentação é fundamental, até para prevenir uma depressão ou até mesmo na perspectiva de auxiliar no tratamento de quem já esteja, né, com diagnóstico de depressão. Eu espero que esse conteúdo aqui tenha sido de grande ajuda, tenha sido rico para vocês. Espero que você aí tenha gostado. Se sim, deixa o seu joinha aqui embaixo. Nos comentários você pode me escrever se você gostou, o quanto que você gostou. Qualquer dúvida que tenha ficado, escreva aqui embaixo. Aqui na tela eu deixo as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá. E eu peço que você compartilhe esse conteúdo com quem possa se interessar com essas informações. Certamente você tem alguém que no mínimo você acha que isso daqui pode servir de ajuda ou no mínimo de alerta. Então compartilha, leve essas informações adiante. Como nutricionista, também quero dizer que eu tenho um curso online chamado Nutrição Saudável e Enriquecedora, onde pode ser mais um canal de comunicação e de acesso a informações de qualidade que você pode ter comigo. Então o meu curso online, o link está aqui embaixo. Então lá eu falo sobre diversas questões envolvendo, por exemplo, carboidratos, proteínas, gorduras, informações diversas sobre o universo da nutrição, alimentação, reeducação alimentar. E por último, né, agora o recado final é que já aqui na tela no meio vai aparecer a foto minha bem aqui, que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, tem também a função Seja Membro aqui, que você tem a vantagem de receber conteúdos como esse daqui de agora com antecedência. Funciona assim: todo mês, no início do mês, eu libero conteúdo com antecedência para quem é membro do clube do meu canal no YouTube, como este conteúdo aqui, que está sendo liberado com antecedência para quem é membro do meu canal. Só depois de cerca de 3 semanas é que eu libero este conteúdo para as outras pessoas. Então se você quer ter esse tipo de vantagem de receber todo mês além, né, com antecedência, conteúdo exclusivo para você e de qualidade, seja membro. Muito obrigado por você que me assistiu até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.